Então, boa noite a todas e todos. É com muito prazer que a gente retoma aqui os estudos do curso Marxismo na América Latina, hoje começando o módulo sobre Lélia Gonzalez, né, com a professora Lia Pinheiro Barbosa, que vai estar conosco nesses 2 dias de estudos sobre o pensamento de Lélia. E a professora Lia é professora da Faculdade de Educação de Crateús, da Universidade Estadual do Ceará, doutora em Estudos Latino-Americanos pela Universidade Autônoma do México, a UNAM, mestre em Sociologia pela UFC e graduada em Ciências Sociais pela UFC, e líder do grupo de pesquisa Pensamento Social e Epistemologias do Conhecimento na América Latina e Caribe, pesquisadora do Claxo, no IGTs Economias Feministas Emancipatórias, Herências e Perspectivas do Marxismo e Anticapitalismos e Sociabilidades Emergentes. Com muito prazer que eu passo a palavra para a Lia, que sempre está aqui com a gente, numa jornada já de alguns anos, né, Lia? E passo a palavra para você trazer as suas contribuições para a gente essa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Joeline, boa noite a todas, todos que estão presentes hoje nessa sala bonita aqui. A gente, nesses tempos de pandemia, temos que nos acostumar agora com as bolinhas, né? Algumas bolinhas com fotos, outras bolinhas só com a letra do nome, mas tem aqui os nomes. Então, tem sido, né, a nossa forma de reinventar esses espaços, que são espaços de estudo, são espaços de formação, são espaços que, de uma forma ou de outra, eles têm realmente nos aproximado. A gente não pode estar juntos fisicamente, mas estamos em isolamento, mas não no nosso isolamento em termos de sociabilidade, né? Então, a gente tem criado também essas alternativas para mantermos a nossa sociabilidade enquanto seres, né, sociais, e aproveitando realmente esses tempos de pandemia para nós avançarmos, tanto em relação ao nosso processo de estudo, o estudo como um princípio formativo fundamental dentro do processo de construção da nossa consciência crítica, e um estudo também que avança na perspectiva de pensar o marxismo a partir da América Latina, a partir do Caribe, pensar o marxismo também a partir de suas múltiplas possibilidades, né? Então, eu sou muito grata por estar essa noite com vocês, hoje e amanhã, por fazer parte também dessa proposta articulada pela professora Joeline, de pensar realmente um processo de formação a partir também da América Latina, né? E com o desafio que é trazer uma intérprete, uma pensadora, uma intelectual brasileira, né? Como é a Lélia Gonzalez, que não é, digamos, uma intelectual qualquer para nós, né? Não só dentro do processo mesmo de buscar essas sociologias que muitas vezes são invisibilizadas, mas de também nos debruçarmos sobre a obra dela, né? E um tempo também que para nós é muito necessário e urgente, né? De compensar também pensadoras e pensadores contemporâneos que pensaram não só o processo de formação social dos seus países, mas que realmente tiveram a sensibilidade e a capacidade também de articular uma reflexão para além das fronteiras, né? E eu acho que a Lélia é uma, né, dessas pensadoras. E bem, eu preparei aqui uma apresentação porque eu acho que a gente é outra dinâmica quando a gente está nessas redes sociais, nessas salas virtuais. Não é muito fácil também para nós, tem sido um desafio também para a gente que trabalha, né, dentro da educação, como é que a gente dinamiza esse espaço, que é um espaço realmente que a gente não tem um contato mais próximos, não podemos nos ver, o ideal era que todos estivessem com suas câmeras ligadas, que a gente pudesse, né, estar interagindo também, escutando os sons ambientes
de cada lugar onde vocês estão, nós não podemos, né? Então, às vezes, a gente tenta criar algumas estratégias para poder realmente começar a dinamizar um pouco esse espaço. Então, eu preparei aqui um slide, vocês estão vendo aí do outro lado? Estão vendo, Joelina? Sim. Certo. Eu não vejo vocês, né? Quem está trabalhando nessas plataformas agora, a gente sabe que, às vezes, quando você está projetando o slide, a gente não vê a tela. Então, qualquer interrupção, vocês façam no áudio, porque eu não vou ter como ver no chat. Mas, bem, a nossa sessão, né, de hoje, ela é uma sessão sobre Lélia Gonzalez, né? A Lélia Gonzalez, que eu chamo, né, eu gosto de nomeá-la, não só eu, mas também todos aqueles e aquelas que, de uma ou outra forma, tivemos acesso, né, e estamos em processo de conhecer a sua obra, conhecê-la também como um sujeito, né, uma sujeita. Há um consenso entre nós de que a Lélia Gonzalez, ela é, de fato, uma grande intérprete do Brasil. E não só do Brasil, como eu direi, né, entre hoje e amanhã. Né? Ela parte do Brasil como um ponto de partida para pensar o processo de elaboração da sua reflexão, mas ela não se limita ao Brasil em termos, né, de pensar uma realidade concreta para formular a sua reflexão teórica, a sua reflexão crítica e também o seu processo de praxis política. Então, a Lélia Gonzalez, ela vai ser uma pensadora muito importante para nós, né, dentro desse curso. E aí, quem é a Lélia Gonzalez, né? E o quem é, eu gosto de colocar o quem é no tempo presente e não quem é no tempo passado, pelo fato dela já ter falecido, né? Porque eu acho que a gente precisa realmente situar essas pensadoras e pensadores articulando a presença deles em termos de um legado, a presença deles em termos, né, da continuidade mesmo de um processo de elaboração teórica, de reflexão, de interpretação sobre a nossa realidade, e por isso eles sempre vão ser pensados, né, no tempo presente, e não como o tempo passado. Mas, bem, a Lélia Gonzalez, ela nasceu em Minas, né, em fevereiro de 1935, dia 1º de fevereiro, uma intelectual brasileira, né, que tem uma formação assentada em vários campos, né, como o da filosofia, o da história, o da antropologia também, o da comunicação, que eu não coloquei aí, era a 17ª filha, né, de um conjunto de 18 irmãos, de Ursinda Serafim de Almeida, que era uma mulher indígena, que foi trabalhadora doméstica, e que justamente trabalhava na casa de uma família, e essa família foi quem bancou, né, pagou os estudos de Lélia Gonzalez, já desde da sua educação básica, né, educação primária, e filha também de Acácio Joaquim de Almeida, que era um ferroviário, né, um trabalhador da área das ferrovias. Então, a Lélia, ela vem de uma base social, de uma família, né, uma família realmente que está situada dentro de uma posição periférica, né, como uma mulher indígena, um homem negro, trabalhadores, né, da classe trabalhadora, que moravam realmente em Belo Horizonte, mas no setor das periferias, né, de Belo Horizonte. E o pai de Lélia Gonzalez, ele faleceu quando ela tinha mais ou menos 7 anos, se não me engano, foi na infância. Já no momento que a família já tinha ido para o Rio de Janeiro, né? Ela nasceu em Minas, mas, na verdade, o processo de formação dela, da adolescência até a fase adulta, foi toda, né, no Rio de Janeiro. E lá no Rio foi onde ela teve, né, a sua formação universitária, onde ela atuou no próprio trabalho docente como professora, tanto na rede pública de ensino,
como também na universidade, no caso, né, a Universidade do Estado da Guanabara, que é hoje a Universidade, né, Federal do Rio, e também na Pontifícia Universidade Católica, né, a PUC Rio, onde na PUC ela foi a que criou, né, a cátedra de Sociologia dentro da PUC. A Nélia Gonzalez, ela também foi, digamos, uma das fundadoras, num conjunto, né, de vários outros e outras, que fundou o Movimento Negro Unificado. Inclusive, no Rio, ela também viajou para outras capitais do Brasil para participar desse processo também de fundação do movimento em outras cidades brasileiras, e não só no próprio movimento, né, Negro Unificado, o MNU, mas também fundando outros espaços também de pesquisa, outros espaços também de atuação política, como foi o caso do Instituto de Pesquisas das Culturas Negras e também o coletivo de mulheres negras Nzinga. A Nzinga era uma rainha da Angola, que viveu aí meados de 1500 até meados de 1600, e ela também foi uma mulher que ocupou também posições estratégicas do ponto de vista militar, na luta também contra a colonização portuguesa lá na Angola. Então, assim, a Lélia, ela realmente vai ter um processo de inserção que vem não só da sua vida pessoal, como uma mulher negra, uma mulher periférica, uma mulher filha, né, de uma mulher indígena, filha de um homem negro, mas um espaço também de atuação que ele vai perpassar diferentes campos, não só a formação na universidade, mas também o próprio desafio de ser professora dentro da rede pública, o desafio também de pensar os seus processos, né, coletivos como mulher negra, mas também dentro, né, de uma comunidade negra, pensar realmente o que significavam esses processos dentro de um Brasil, né, que se situava na década de 60, na década de 70. A gente vai já falar disso daí mais à frente. E a Lélia, ela também teve uma incursão política, tanto no Partido dos Trabalhadores, como também no PDT, inclusive, né, se candidatando a deputada na década de 80, e ficando como suplente, né, não ganhou a eleição, mas ela se candidatou tanto à eleição como deputada federal, como também como deputada estadual. Bem, pensar a Lélia, né, além de pensar a Lélia pela Lélia, ou seja, de situá-la, quem era ela, para situá-la também socialmente, é importante pensá-la dentro de um contexto sócio-histórico, que é o próprio contexto do século XX, né? De pensar o que é o século XX. Eu acho que sempre que a gente pensa a trajetória de intelectuais, sobretudo em regiões como as nossas, né, como a América Latina, como o Caribe, é importante a gente situar realmente essa perspectiva histórica de qual era o período histórico que essa intelectual ela estava justamente construindo os seus problemas de reflexão, as grandes perguntas que realmente a inquietaram, no sentido de elaboração teórica, no sentido mesmo de pensar o processo de funcionamento e estruturação da sociedade na qual ela era também parte, né, como sujeito. E no caso de Lélia, veja, uma mulher que nasceu no final da década de 30, né, a década de 30, que não seria uma década tão longínqua do próprio processo de período pós-escravocrata, período pós-abolicionista, que era o cenário, né, histórico, o cenário desse período histórico que nós vivíamos aqui no Brasil. Então, ela é uma mulher que ela nasceu realmente numa década que era uma década que a gente não estava muito distante, digamos assim,
de termos saído de uma condição de 380 anos de escravidão, né? Pensando que o Brasil, dentro da história das Américas, né, de toda a América, o Brasil foi o país que passou mais tempo na condição de país escravocrata. Foram dos nossos 520 anos, a partir da invasão portuguesa, 380 anos a gente passou em condição de ser um país que mantinha o sistema escravocrata como sendo realmente a mola, o motor, né, da nossa formação sócio-histórica. Então, a gente está falando, né, de uma mulher que nasce em um período que a gente tinha o quê? Talvez 5 décadas de termos saído oficialmente dessa situação, né, de termos decretado a abolição no Brasil, mas até que ponto realmente nós vivíamos esse período pós-abolicionista como sendo um período realmente que nós tivéssemos superado o que representou esses 380 anos de escravidão no nosso processo de formação sociohistórica. A Lélia também, ela começa esse processo da formação dela intelectual durante também um momento em que a gente tinha, né, dentro do cenário mais amplo, o cenário internacional, a gente tinha todo um movimento também, um movimento alavancado, né, por todos os movimentos negros, né, nos Estados Unidos e em outros países também da África, tanto pela discussão, né, do movimento pelo orgulho negro, o Black is Beautiful, como também todo o processo de construção mesmo de uma luta pela emancipação política nos países africanos. Então, também a década, no caso do movimento negro, já vem, né, de antes, um pouquinho antes, mas digamos que entre as décadas de 50 e as décadas de 70, a gente vai ter também com força esse cenário do ponto de vista internacional, com o movimento também dos Panteras Negras, e a Lélia também, ela esteve, né, acompanhando esses processos, inclusive como representante do movimento negro unificado. Ela foi a primeira mulher negra que saiu daqui do Brasil para ir para os Estados Unidos e participar também de atividades articuladas pelo movimento negro naquele país, e que já começou mesmo a acompanhar um debate sobre a questão racial, sobre a questão negra, que não era um debate que apenas, né, do contexto nacional, do contexto brasileiro, mas que era um movimento, acompanhava um movimento mesmo de caráter internacional que se interligava a outras discussões em outros países, até porque, assim, haviam elementos comuns em relação ao Brasil, onde eclodiram, né, essas discussões, esses movimentos políticos, que era o fato de terem sido países que também passaram por processos de colonização, alguns, né, com o sistema do apartheid de forma mais marcada, né, mais explícita, e que também vivenciavam, né, o que é que representava esse processo, né, de instauração de uma dominação e de uma opressão também demarcada na condição da raça, o que é que isso ia representar para uma parcela significativa da população negra desses países, né? Então, a Lélia também ela vai encontrar essas interlocuções. E no caso do cenário brasileiro, né, ela também vai estar vivendo justamente um período que o Brasil já estava sob uma ditadura militar, né? Inclusive, já com o período que ela também tem uma atuação mais forte, né, e participando realmente das reuniões, articulando também escritos políticos, estabelecendo esses contatos, era no contexto nacional e que a gente tinha realmente já o AI-5, então isso significava, né, que todo o processo de articulação política ele era um processo feito a partir da clandestinidade, não era, né? Aí se viviam períodos de imposição de um isolamento social, não por uma Covid-19, mas por um processo mesmo, né, de um governo autoritário, de um governo ditatorial
e que usurpou, né, a democracia no nosso país, a nascente, né, a tentativa de nascimento de uma democracia brasileira. Então, ela também vai viver nesse período. E um período que também há um terceiro elemento que vai ser importante para caracterizar o que é que foi o século XX, o século em que Lélia Gonzalez viveu, que foi a própria efervescência do feminismo, e aqui eu quero falar da efervescência não no sentido que o feminismo vai nascer no século XX, ele vai vir de antes, mas vai ser um período também, a década de 70 principalmente, em que dentro da luta feminista nas Américas, ela também vai chegar com muita força para debater realmente dentro de uma discussão, de um processo democrático, da concepção do que é democracia, da concepção mesmo de conformação de estados nacionais que já tinham passado também por processos independentistas, por processos escravocratas, como é que se poderia situar a mulher dentro dessas sociedades. Então, a Lélia, ela vai realmente ter a sua formação e a sua atuação intelectual e política em um momento histórico em que todo esse turbilhão, né, de processos nacionais, internacionais, intercontinentais, eles realmente chegavam com muita força. E nesse chegar com muita força, né, é importante a gente pensar que o contato também com toda a discussão do movimento do orgulho negro, pan-africanismo, toda essa discussão do Black is Beautiful, também fez com que Lélia, ela também tivesse essa necessidade de pensar também o que é que significou a África, não só nesse momento histórico em que ela também articulava um processo de luta político para se independizar, né? Muitos países ainda estavam na condição de colônia, mas de pensar também a África para além da África, ou seja, pensar o que é que representou esse processo que hoje nós chamamos de afrodiaspórico, como que essa categoria ela está mais forte hoje aqui para nós, ou pelo menos em alguns circuitos, né? Ela sempre esteve presente para o movimento negro, mas de pensar realmente o que é que a África nos lega historicamente, para além do fato de ter sido um continente em que centenas, né, de pessoas foram realmente como é que eu diria, a palavra agora está me sumindo, está desaparecendo, pessoas que foram traficadas e trazidas para o nosso continente para tornarem-se escravos, né, para se submeter a uma condição de escravidão. Então, havia aí uma questão que também ocupou o pensamento, né, de Lélia Gonzalez. E aí, dentro do seu processo, né, de elaboração do conhecimento, de começar realmente a pensar esse lugar da África para nós, ela vai ter aí 2 publicações, são os 2 livros, né, que se tem registro, que um é esse Festas Populares no Brasil, e o outro, que foi um livro também escrito em coautoria, ela e o Carlos Rasenbaum, O Lugar de Negro, que é também considerado um clássico dentro da sociologia, né, brasileira, um clássico dependendo do lugar, isso aí também eu gostaria de deixar, né, destacado, que o que a gente às vezes tem chamado de clássicos do pensamento sociológico brasileiro, de jeito nenhum você localiza a Lélia Gonzalez aí como sendo considerada uma, né, desses clássicos. Aliás, você não localiza as mulheres que são reconhecidas como pensadoras, que figuram aí dentro dos grandes nomes que são chamados, né, de clássicos do pensamento social brasileiro. Mas eu e tantas outras e outros, a gente, né, coloca a Lélia como sendo uma, né, dessas pensadoras que deixou aí o seu nome cravado, né, na história de construção de um pensamento social brasileiro como sendo, né, uma grande intérprete.
E, sem dúvida, né, esse livro, Lugar de Negro, ele é também uma das obras que devem figurar como parte dessa produção do século XX, para pensar também o que é que nós éramos durante o século XX, mas não só, né, dentro de um período mesmo, de um processo de 500 anos. Além dessa produção, a Lélia ela vai ter também uma série, né, de escritos, pequenos artigos, entrevistas, que não tem sido muito fácil também de você localizar, né? Na verdade, a gente tem que agradecer todo o trabalho que tem sido feito pelo movimento negro unificado, pelo movimento de mulheres negras, por coletivos, um coletivo importante, né, de panafricanistas de São Paulo, que eles também têm feito todo o trabalho de compilação dos escritos de Lélia Gonzalez, inclusive lançaram, né, um livro, esse livro, Lélia Gonzalez, Primavera para as Rosas Negras, que tem toda uma compilação também de artigos, entrevistas, que totalizam, quando a gente olha aqui, são quase 500 páginas de textos que ela escreveu, ou também algumas entrevistas. Então, esse livro, Primavera para as Rosas Negras, também é um livro que traz toda uma compilação, né, de textos, uma compilação de entrevistas que demonstram realmente que Lélia Gonzalez ela foi uma mulher que escreveu, uma mulher que pensou, uma mulher que realmente buscou construir um processo de elaboração teórica, de elaboração intelectual, a partir também desse lugar social que ela ocupava, né, como sujeito. Então, esses são os livros, mas a gente tem também todo outro material também que é produzido a partir, né, desses movimentos que tiveram por tarefa também recuperar essa produção. E aí, no caso, a gente vai trabalhar 3 textos, né, dela, que na verdade, é mais uma entrevista que ela dá, né, para pensar justamente a questão da democracia racial, uma militância, e a gente vai ter, né, os outros 2, que aí já são textos que ela desenvolve mais uma elaboração mesmo interpretativa, categorial, que é o texto Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, que é o que nós vamos, né, analisar, conversar aqui, dialogar hoje, e a categoria Africanidade, que a gente vai estudá-la, né, trabalhá-la amanhã. Então, já digo aqui a vocês, né, como é que eu organizei aqui a minha apresentação. Bem, aqui eu trouxe, né, uma frase do texto da Lélia, do próprio texto que a gente vai ver hoje, né, que é o Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, em que ela vai dizer: enquanto a questão negra não for assumida pela sociedade brasileira como um todo, no caso para negros, brancos, né, como ela diz, para o conjunto da sociedade, para refletirmos, avaliarmos, desenvolvermos uma praxis de conscientização da questão racial nesse país, aí está um errinho, vai ser muito difícil no Brasil chegar a esse ponto de ser uma democracia racial, né? Então, a Lélia, como acontece com os grandes pensadores e pensadoras, e sempre que eu leio algum texto da Lélia, eu sempre me lembro também do José Carlos Mariátegui, que, por certo, na primeira etapa desse curso de Marx e Marxismo, eu também tive o prazer, né, de trabalhar o Mariátegui. Mariátegui pensando na questão indígena e a Lélia pensando na questão negra. E não tem como você pensar o processo de interpretação de países como o Brasil, não tem a gente interpretar o Brasil deixando de fora a questão racial, a questão negra, e pensá-la não só como uma categoria, de você realmente pensar essa categoria de forma objetificada, de interpretá-la como um objeto, uma categoria
que você analisa, você estando dissociado dela, né? Acho que quando Lélia faz esse chamado, e aí para quem lê o texto, né, deu para observar como ela começa aí o texto já com um pequeno ponto, né, de como é que é pensada aí, como é que é essa relação entre a forma como os brancos pensam os assuntos que dizem respeito aos negros, né, e realmente é desde uma perspectiva objetificada, eu analiso aquilo que eu não sou parte, como isso daí é, de fato, uma forma, né, estéril de interpretar, não só interpretar o que nós somos historicamente, mas também de pensar, se a gente tem, por fim, pensar um processo de construção do conhecimento para a busca também de superação das nossas contradições, a gente não vai conseguir superar o racismo se a gente não levar essa discussão para um plano mesmo da totalidade, entender o que é a questão negra, a questão racial, mas pensá-la também entre todos, né? Não só entre aqueles que sofrem diretamente a sua ação segregadora, racista, cotidianamente. Então, a Lélia, ela vai ter algumas perguntas, né, de partida, e eu estou pegando aqui perguntas que estão nesse texto, em alguns momentos eu vou vir aqui ao texto, quem tiver também com o texto, né, a gente vai aí colocando esse texto em movimento, para não ficar só na minha exposição, mas a Lélia, ela vai justamente ter algumas perguntas de partida, que são aquelas perguntas que vão incomodá-la durante toda a trajetória dela de vida, né? Vida pessoal, vida intelectual, que uma delas é justamente isso, né? Por que que o mito da democracia racial, ele é aceito no Brasil e difundido? Veja, né? Esse mito da democracia racial, ele vai ter também uma origem dentro das análises sociológicas, e eu acho que tanto o Sérgio Buarque de Holanda e, sobretudo, o Gilberto Freire, né, o Gilberto Freire mais ainda, eles vão realmente, dentro do processo de interpretação do que seria a sociedade brasileira, o que seriam essas raízes, né, do Brasil, vão realmente construir uma imagem de que em que pese, né, tudo que representou o processo de colonização no nosso país, nós saímos, né, até bem, quando a gente foi fechar a conta, né, no sentido de que o Brasil conseguiu passar esse momento de transição de um sistema escravocrata a um país, né, já demarcado, uma concepção de Estado-nação, um país também que queria figurar entre aqueles países em processo de desenvolvimento, um país que realmente vai conseguir instituir uma democracia, não só do ponto de vista político, mas também do ponto de vista racial, né? E a gente sabe, aí, Lélia, ela vai justamente dizer isso, né? Como é que se diz isso quando a gente olha para o país e você vê de forma explícita, cotidianamente, que essa democracia racial, ela não só ela é inexistente, como há também um lugar estabelecido, né, às populações negras, que é consequência desse processo mesmo de estruturação da sociedade brasileira a partir do que representou o escravismo como um regime econômico, político, mas também um regime de formação socio-histórico, né, sociocultural. Então, ela vai realmente se fazer as perguntas. Quais foram, então, os processos, né, socio-históricos que alicerçaram esse mito? Porque o mito ele tem que ter tido, né, um ponto de partida e um ponto um ponto de inflexão para se consolidar. E o que é que esse mito ele vai ocultar, né? Além daquilo que ele mostra, né? Então, ela vai realmente começar a pensar a partir daí. Mas pensar a partir daí, não procurando as respostas, digamos, que já estavam dentro do circuito do que seriam as grandes interpretações da formação de nossa sociedade, que nós já tínhamos nessa altura, né, da nossa formação mesmo brasileira, a gente já tinha uma trajetória de pensadores, homens brancos, que já vinha se dedicando realmente a uma elaboração
do que seria realmente essa formação social do Brasil, essa formação cultural do Brasil, a formação econômica, a formação política. Então, já estava circulando dentro dos grandes debates intelectuais, dentro dos grandes debates políticos aqui nacionais, já estava circulando uma interpretação que tentava ao máximo já apontar por que éramos uma democracia racial, né? O que fatores fazia com que nós realmente acreditássemos que éramos uma democracia racial. Então, a Lélia, ela já vai começar a se inquietar, e essa inquietação também vai se dar justamente por conta do lugar dela, o lugar dela de mulher negra, o lugar dela de vir de uma família de classe trabalhadora, periférica, subalternizada, oprimida, né? Então, ela vai realmente observar essas interpretações e ela vai pensar que essas não são as interpretações, não é daí que ela quer partir. Primeiro, porque ela começa a pensar realmente esse processo de interpretação a partir do próprio lugar que a mulher negra ocupa dentro dessa estrutura de dominação, considerando que ela também era mulher negra, considerando também a própria mãe, que era empregada doméstica, mulher indígena, considerando as outras mulheres com as quais ela convivia também dentro dos seus espaços de luta, e a partir daí é quando ela realmente vai deslocar o ponto de partida dela para pensar essas perguntas de partida, mas também construir uma interpretação. E aí ela vai realmente procurar pensar essa questão negra a partir de duas perspectivas, né? Uma, ela vai realmente se alicerçar no campo teórico da psicanálise, inclusive porque ela já tinha escutado o próprio Fanon, aí alguns escritos ela até faz menção, né, que há um Fanon, um Franz Fanon, que também pensa por aí essa discussão da psicanálise, como sendo, né, uma base teórica para interpretar como é que a própria população negra ela introjeta esse mito e ela o reproduz, ela aceita, né, essa história, e ela vai também, e no caso da psicanálise, ela vai dialogar, né, com Freud e Lacan, e vai pensar a partir da mulher negra dentro dessa estrutura social, e a mulher negra também pensada não só nesse momento contemporâneo que ela vivia, mas como é que a mulher negra, ela também vem desde o processo mesmo de fundação do Brasil como um país colonizado. Inclusive, né, a Safiotti vai ser, digamos, uma autora que ela também vai ler e vai identificar alguns elementos aí que ela considera realmente que é interessante recuperar, qual é o papel que tinha a mulher na condição de escrava, mas ela também vai mais além, tratando de reconfigurar essa análise naquele tempo presente que ela viveu, tratando de pensar quem era essa mulher negra, em que medida essa mulher negra ela também trazia, em termos de uma memória, trazia em termos de um corpo que herda esse processo também, que era um processo que tinha, né, um período longo de 400 anos. Então, a Lélia também ela vai esboçar aí o seu arcabouço para pensar esse processo de interpretação do que nós somos como país, tomando por base essas duas perspectivas. No caso da primeira, né, da psicanálise, ela vai, o que vai levá-la justamente a chegar à psicanálise como sendo, né, o campo do conhecimento que vai permitir a ela elaborar essas chaves interpretativas, a grande preocupação dela é justamente pensar como é que, do ponto de vista do inconsciente, do ponto de vista das subjetividades, do ponto de vista da linguagem, daqueles processos que vão formando o indivíduo, que vão nos formando como sociedade, como é que a gente vai introjetando determinadas relações, em que essas relações elas são atravessadas
ou contextos de violência, elas nascem, né, de contextos profundamente violentos, mas que elas se tornam, do ponto de vista simbólico, elas são assimiladas e é guardado no nosso inconsciente uma naturalização daquele processo como sendo algo natural e que se acomoda naquelas estruturas de organização de uma determinada sociedade. Então, ela, mais do que pensar a relação social do ponto de vista coletivo, né, dos sujeitos aí que estão implicados, como ela diz, os dominados e os dominadores, ela também quer entender como é que isso se desenvolve do ponto de vista do indivíduo, de você introjetar essa condição ou de inferiorização e subalternização, como é o caso, né, das populações negras, de você aceitar a sua condição, ou o outro polo, né, a outra ponta dessa relação, que é o branco também se sentir no direito de exercer uma dominação sobre o corpo, sobre a vida, sobre a subjetividade, né, daquelas populações negras. Então, ela também vai querer entender isso do ponto de vista também de introjeção dessa relação. E aí ela vai realmente pensar, né, que essa questão racial, que é o que vai atravessar a própria questão negra, não é só pensar a questão negra em si, o que é ser negro ou negra dentro de sociedades como o Brasil, mas pensar justamente essa posição que o negro e a negra ocupam na nossa sociedade numa perspectiva mesmo racial. E, uma vez pensada a partir de uma perspectiva racial, pensá-la também como é que ela vai consolidando as bases do que nós chamamos, né, de racismo. Um racismo entendido como sendo parte dessa estrutura de dominação, né? Então, a Lélia, ela vai justamente dizer que a psicanálise, ela permitiu a ela compreender que o racismo, ele vai emergir a partir de uma relação que se estabelece entre a formação do indivíduo dentro de um contexto colonial e como esse indivíduo também ele vai se posicionando dentro de um processo também de construção da sua sociabilidade humana, né, como indivíduo que vive também em sociedade, em coletivo. Então, ela vai mais uma vez recuperar, né, dentro da psicanálise, a teoria da língua, né, do Jacques Alain Millet, que eu vou até ler aqui, está no texto, né, mas eu vou aqui fazer a leitura. Ela vai dizer da seguinte forma: nosso suporte epistemológico se dá a partir de Freud e Lacan, ou seja, da psicanálise. Justamente porque, como nos diz Miller, em sua teoria da língua, o que começou com a descoberta de Freud foi uma outra abordagem da linguagem, uma outra abordagem da língua, cujo sentido só veio à luz com sua retomada por Lacan. Dizer mais do que sabe, não saber o que diz, dizer outra coisa que não o que se diz, falar para não dizer nada, não são mais, no campo freudiano, os defeitos da língua que justificam a criação das línguas formais. Estas são propriedades inelimináveis e positivas do ato de falar. Psicanálise e lógica, uma se funde sobre o que a outra elimina. A análise encontra seus bens nas latas do lixo da lógica, ou ainda, a análise desencadeia o que a lógica domestica, né? Então, ela vai um pouco trabalhar aí com essas categorias e vai justamente avançar aqui para fazer uma relação entre essa perspectiva da psicanálise e o próprio processo, né, de construção de uma imagem sobre os negros a partir, né, dos brancos. Então, eu cito aqui novamente a Lélia. Ora, na medida em que nós negros estamos na lata de lixo da sociedade brasileira, pois assim o determina a lógica da dominação, caberia uma indagação via psicanálise, e justamente a partir da alternativa proposta por Miller, ou seja,
Porque o negro é isso que a lógica da dominação tenta e consegue muitas vezes, nós o sabemos, domesticar. E o risco que assumimos aqui é o do ato de falar com todas as implicações. Exatamente. Porque temos sido falados, infantilizados. Infãs é aquele que não tem fala própria, é a criança que fala na terceira pessoa, porque é falada pelos adultos. Que neste trabalho assumimos nossa própria fala, ou seja, o lixo vai falar e numa boa. Né? Então, a Lélia, ela realmente vai partir realmente primeiro de situar, né, que o caso da população negra no Brasil, historicamente, ele não era só, ele não chegava nem a ser considerado gente, né, como outras pensadoras e pensadores também já expressaram também em seus escritos, principalmente na produção mais recente. Mas, além disso, como ela diz, o negro e a negra, eles eram considerados um lixo da sociedade brasileira. E isso tem uma profundidade muito grande, você ser considerado um lixo de uma sociedade, porque dentro dessa estrutura de dominação, né, que por ser uma estrutura, ela é hierárquica, e ela vai realmente estabelecer, né, os sujeitos que dominam os que são dominados, você também vai ter aí uma escala que atravessa esse processo, né, de dominação. E no caso, né, a partir da ótica da Amélia, a população negra ela vai ser realmente aquilo que é mais deplorável, aquilo que é realmente o resto, o rejeitado, aquilo que sobra, né, de pior dentro de uma sociedade. Como é o caso de você, justamente, se reconhecer dentro dessa dominação, se reconhecer no sentido de entender que o outro está atribuindo para você a condição de ser um lixo, né? Então, ela vai justamente entrar aí, mas vai perceber, né, que apesar deste ser o ponto de partida de formação também da nossa sociedade, ele vai ter em si também alguns elementos de contradição, que vai ser uma sorte de neurose cultural brasileira, como ela disse, né? Há uma neurose no Brasil, que é o fato de tratar a população negra como se fosse um lixo, de realmente demarcar cotidianamente, a partir do racismo, qual é o lugar, né, do negro, qual é o lugar da negra, seja do ponto de vista do lugar da sua mão de obra, seja do ponto de vista do lugar da linguagem, dos ditos populares, das piadas, né, racistas, da forma sutil ou explícita que a sociedade brasileira ela vai realmente colocando a sociedade, as populações negras dentro da nossa sociedade. Mas ela vai justamente ver que essa contradição ela vai se explicitar muito mais no carnaval, né? E aí ela vai justamente se ater, como vocês viram no texto, como o carnaval ele vai ser realmente um momento da vida social brasileira em que você vai ter aí homens e mulheres negros sendo venerados na condição de reis e rainhas, esse processo, né, da negra se tornar uma fada, como ela vai aqui trazer, né, a palavra francesa para dizer justamente que por associação poderia pensar que essa negra, essa mulata, ela se torna essa fada que é admirada, mas que, na verdade, essa dialética do carnaval, ela vai justamente mostrar a contradição que existe entre o público e o privado, o espaço público e o privado nacionais, e a figura, né, do carnaval como sendo o momento, né, da liberdade, esse momento em que você se apresenta e que você mostra para todos, né, não só no Brasil, mas os estrangeiros, quem chegar, o que é que tem de melhor no Brasil. Então, de repente, o lixo ele não é mais o que há de pior, ele se torna o que é de melhor, né, para ser visto, para ser mostrado nesse Brasil que se pretende mostrar. E aí ela vai vendo realmente que há aí uma questão que é o grande incômodo epistemológico dela em torno à interpretação da mulher negra.
né, tanto a figura da mulata, como sendo, né, essa mulher desejada, mas que é um desejo sem amor, porque não cabe à mulher negra, né, o ato de ser amada, cabe a ela o ato de ser vista e desejada. E isso, inclusive, é algo que o próprio Gilberto Freire deixa muito claro no Casagrande Senzala. Isso é parte entre os elementos, né, que estruturam o mito da democracia racial no Brasil, e está este elemento que foi fundado aí com Gilberto Freire, de dizer, né, que a mulher indígena é apta aos trabalhos domésticos e da cozinha, e a mulher negra é apta à vida sexual, né, à atividade sexual. Então, essa afirmação está no livro Casagrande Senzala, para quem quiser depois pesquisar, e que é justamente um dos alicerces também desse mito. Então, ela vai justamente dizer que há aí uma questão que deve ser melhor analisada e pela psicanálise, porque essa figura da mulher, ela vai mostrar porque que nas nossas sociedades a figura da empregada doméstica ela é justamente aquela figura que ela é escondida dentro do espaço privado, mas a mulata ela é a que sai ao espaço público, né? E que isso daí vai demonstrando justamente, né, como é que opera essa neurose cultural brasileira que se alicerça a partir de uma relação de poder que se institui pelo patriarcado, né? Um poder patriarcal assentado no homem branco. Esse homem branco, em algum momento, ele foi o senhor de engenho, o senhor da casa grande, o grande latifundiário, né, oligarca, ele vai ser sucessivamente, né, a sua descendência vai vir desse lugar social, né, do homem branco, que vai realmente exercer essa dominação. Em relação não só à mulher negra, mas em toda uma estrutura da sociedade, como é o caso de sociedades como a brasileira. Então, esse elemento, ele vai realmente trazer algumas questões pioneiras, que hoje, digamos, para nós talvez sejam análises mais comuns, porque hoje a gente vê que tem muitos estudos que estão dando conta, né, do que representa o patriarcado como sistema de dominação, estudos que têm sido produzidos por pensadoras teóricas feministas, mas aí vocês pensem isso sendo discutido lá na década de 70. Né? Você trazer essa discussão lá para a década de 70, de situar a dominação e situar o que representa a fundação de uma estrutura social e identificar que aí há a presença de um homem que domina. Então, a Lélia ela não vai partir nem da referência das classes, né? Ela não vai partir da referência das classes, ela vai, inclusive, fazer uma crítica a alguns marxistas, de que ela acha que é insuficiente você situar o que perpassa, o que atravessa essas relações de dominação no Brasil, apenas considerando a questão da classe, vai ter, sim, que colocar aí essa estrutura mesmo de dominação a partir do patriarcado, mas não só, a partir também desse pilar da raça e esse pilar do sexo. Então, em síntese, a Lélia ela vai antecipar discussões, por exemplo, como o próprio nó dialético da Safiotti, que era uma interlocutora da época, mas a Lélia vai também aprimorar algumas questões que Safiotti não avançou. A Lélia vai antecipar Aníbal Quijano, com toda a discussão da colonialidade do poder, né, a partir do binômio cultura superior, cultura inferior, como é que se dá essa discussão. A Lélia ela vai antecipar aí ela vai antecipar o conceito do racismo estrutural, que a gente conhece, né, agora mais recente, mas a Lélia foi quem trabalhou esse conceito de forma pioneira. Então, a gente está falando realmente de uma pensadora que ela vai elaborar, sim, uma teoria, né? E uma teoria que vai partir de um método, esse método mesmo de pensar
a realidade concreta da sociedade brasileira, naquilo que nós somos historicamente, como é que a gente foi formado, e o Brasil, ele foi formado, o capitalismo, quando ele chega nas Américas, o processo das colonizações, é certo que elas foram também um ponto de partida de expansão do capitalismo, isso é correto em termos de uma economia política, mas o capitalismo que se desenvolveu nas Américas, ele não foi o mesmo capitalismo que se desenvolveu na Europa, e também as relações de dominação de caráter colonial, essas relações elas foram estabelecidas aqui, não lá. E, além disso, a base social, a gente vai ter nossa base social, populações, as que já estavam, as populações originárias, e também outras populações que vão ser trazidas para cá, como é o caso dessas populações negras da África, que foram trazidas e escravizadas. Então, não vai ser exatamente o mesmo cenário. Portanto, se você coloca o método do materialismo histórico dialético em movimento, você vai encontrar também outras chaves interpretativas que devem ser acrescidas, né, acrescentadas nesse processo de interpretação. Então, ela vai justamente pensar isso, o que é a dialética, né, do racismo. Então, ela vai dizer, né, cito aqui a ela, como todo mito, o da democracia racial oculta, que tem outro errinho aqui de português, algo para além daquilo que mostra. Numa primeira aproximação, constatamos que exerce sua violência simbólica de maneira especial sobre a mulher negra, no momento em que ela se transfigura a empregada doméstica. Se constata que os termos mulata e doméstica são atribuições de um mesmo sujeito. Né? Então, essa dialética da mulata, da doméstica, da mãe preta, que a mãe preta eu vou abordar mais amanhã também, elas vão aí evidenciando que o racismo aqui no Brasil ele vai ter realmente esses elementos de ocultamento, vai ser um processo violento, mas que ele vai estar o tempo todo, né, disfarçado, ocultado, a partir dessa relação que se estabelece com a mulher negra, pensada como a mulata e como a doméstica, e como isso vai assentando realmente, se assentando na formação simbólica, ideológica, subjetiva da sociedade brasileira até os nossos dias, né? Como a gente vê que essa figura da doméstica e essa figura da mulata ainda exercem, né, alguns dispositivos dessa forma de interação social que nós temos aqui, que tentam, né, o tempo todo suavizar, mitigar, ocultar qualquer forma de relação que ainda tem de forma muito clara e presente, né, as bases das relações coloniais, de um colonialismo interno, né, que se reproduziu e segue ainda a sua reprodução no nosso país, mais de 100 anos depois de termos tido a abolição da escravidão no Brasil. Então, veja, né, dentro da dialética do racismo, como eu disse, ela vai justamente, né, trazer a Sarfiotti para pensar o que era a função da escrava dentro do sistema produtivo da sociedade escravocrata. Pensando nessa dupla função que a Sarfiotti fala, né, da produção de bens e serviços, e aí os serviços aqui, a Lélia vai justamente dizer, esses serviços, leia, interprete os serviços sexuais, né? A exploração sexual que aí não tinha entrado exatamente dentro da análise, né? Dessa perspectiva também das pensadoras marxistas, que também vão ser base, né, de construção do feminismo marxista, do feminismo fascista. Que essa questão da exploração sexual, elas vão pensar, sim, a divisão do trabalho a partir, né, de uma perspectiva de gênero, mas a Lélia ela vai justamente trazer esse elemento, que não é só uma divisão
uma divisão social e sexual do trabalho, de atribuir realmente determinada posição dentro do capitalismo para a reprodução do mesmo. No caso da mulher negra, né, esse serviço, esse trabalho, essa divisão, ela vai entrar também numa dinâmica de opressão e exploração, mas a exploração ela vai ser também uma exploração sexual. E ao ser uma exploração sexual, essa forma de opressão, ela vai ser muito mais dolorosa, ela vai ser muito profunda, se a gente olha, traduzido nos nossos registros históricos, como é que era esse processo de estupro permanente da mulher negra, né, e que também foi da mulher indígena, também na história do Brasil, também de outros países da América Latina. Então, a Lélia, ela vai realmente provocar um deslocamento desse debate. Tanto o debate mais amplo, para pensar a interpretação das sociedades como as nossas, como também o deslocamento do debate dentro da discussão do feminismo naquele período. Um período, né, em que justamente se debatiam as feministas e a opressão e a exploração viviam todas as mulheres. Né? Então, essa era o debate. E a Lélia vai justamente dizer, não, todas vivem a exploração, a dominação, mas a exploração ela pode ter diferenças e que vão ser definidas a partir de uma condição racial. A mulher negra, ela não é a mesma, a exploração da branca, ela não vai ser a mesma exploração da mulher negra. E ela, inclusive, vai explicar nesse texto, né, sobre o racismo e o sexismo na sociedade brasileira. Quando, inclusive, ela coloca a branca como sendo a outra, né, porque realmente aqui a branca só vai servir para parir, e a negra não, né? Dentro desse processo de reprodução da vida, dentro do que foi essa relação Casagrande-Senzala, a função da negra ela vai ser totalmente outra, né? E atravessada por diferentes formas de violência, né? E que se a gente pensa hoje, vamos pensar a nossa sociedade hoje, essas violências elas perduram, né? Perduram para as trabalhadoras domésticas, perduram nessas relações que a gente observa na classe média brasileira e esse período que nós estamos vivendo agora. Quem acompanhou do ponto de vista de uma sociologia da imagem, o que representou as campanhas pré-eleitorais para presidente, e como é que eram os atos públicos, né, os atos políticos dos apoiadores do atual presidente, dos grupos políticos, dos partidos políticos que eram a base, né, de apoio, a gente via que realmente aí estava a mulher branca, mas quem estava, né, do lado dela segurando o filho era a mulher negra, com a criança branca. E se a gente olhar para a nossa sociedade, não vão ser poucos os casos, e nós temos aqui uma sala cheia, que a gente vai conhecer, sim, seja na posição, né, de pessoas que são empregadas domésticas, e que a gente vai escutar os relatos, sejam pessoas que a gente possa conhecer que tem a empregada doméstica e que observa como é que é o trato. Eu, por exemplo, me lembro quando eu cheguei do México, em 2013, tinha acabado de ser aprovada a lei que dava direito, né, os direitos trabalhistas às empregadas domésticas aqui no Brasil. E eu escutei relatos de colegas meus, que são professores na universidade, que são pessoas que se identificam dentro do campo da esquerda, política, da esquerda, né, de atuação, as pessoas incomodadas que, como agora as empregadas eles vão ter que pagar, né, um salário, assinar carteira, pagar 13º, e no fim de semana, abro aspas, que essa foi uma frase que eu escutei, a pessoa passar o fim de semana com o rabo para cima, e eu não ter que esperar até segunda-feira para a louça ser lavada. Fecha aspas. Né? Então, assim, a gente está falando de coisas que a gente vive cotidianamente. Por isso que a Lélia, ela era uma pensadora que ela buscava justamente pensar os processos dentro do cotidiano.
dentro do que se vivenciam essas relações cotidianas. E justamente pensando que essa relação dialética entre o racismo e o sexismo, e que se materializa na figura da mulher negra, ela estava ali naturalizada dentro dos espaços cotidianos, como ela diz, há uma naturalização dos lugares que são atribuídos para a mulher e o homem negros na sociedade brasileira. Os homens dentro dos presídios, os homens negros sendo identificados como bandidos, como ladrões, as mulheres negras como sendo as que têm aí um apetite sexual, que você pode estuprar, que você pode usar, que não é para casar, porque aqui é para casar é a branca. Ambos, né, desprovidos de uma capacidade intelectual, são pessoas primitivas, sociedades primitivas, e que isso foi perpetuado numa forma de elaboração teórica sobre a nossa história brasileira, dentro da sociologia, dentro da historiografia, dentro da antropologia, e reproduzida também cotidianamente nas relações estabelecidas no espaço público e privado aqui no Brasil. Então, a Lélia ela vai justamente se inquietar e promover realmente um deslocamento desse olhar, dizendo que aí há uma neurose cultural, que aí a mulher negra ela vai ser o ponto, né, o sujeito de onde deve emanar toda a perspectiva de análise, de interpretação da categoria mesmo do racismo, e de pensar realmente que esse racismo, há formas também de que ele se expressa, ele vai se expressar de forma, né, explícita, mas também vai ter todo um conjunto de estratégias, né, para camuflar esse racismo, para ele se manifestar por omissão, para realmente se promover uma invisibilidade, uma invisibilização do negro e da negra na sociedade, e que isso vai estar presente nesse período que ela analisou, né, década de 70 e 80, né, até início de 90, a Lélia morreu em 1994, no dia 10 de julho, de um infarto, mas ela vinha, né, trazendo essa discussão até a década de 90. Então, já para ir também terminando, né, para a gente abrir também para a nossa discussão, como eu disse, há muitos pioneirismos de Lélia Gonzalez e que a gente precisa conhecer, precisa ler, explorar, para pensar também a nossa formação. Como isso, né, que eu falei, de pensar mesmo um racismo estrutural, que é um deslocamento mesmo da abordagem sociológica em torno da própria história social e política e econômica do Brasil, de situar realmente a mulher negra como sendo o sujeito central para a gente pensar tanto esses mecanismos de dominação, como também como é que a gente pode construir uma interpretação da sociedade brasileira que não esteja apenas atrelada a essa relação centro-periferia que se estabelece a partir do desenvolvimento do capitalismo, como é a tendência dentro do marxismo, mas como é que a gente situa também dentro dessas relações socioculturais que são estabelecidas a partir da instauração da colonização e da escravidão aqui no Brasil. Né? Então, como é que a gente pode pensar deslocando para acrescentar também esses elementos. E aí, dos grandes, né, das grandes aportações da Lélia foi justamente pensar essa é a vigência dessa análise, então, por isso que hoje ela está sendo uma pensadora que tem sido reivindicada pelo movimento de mulheres negras, tem sido reivindicada por marxistas, tem sido reivindicada por decolonialistas, então, muita gente está interessada em ler a Lélia e tratar aí de buscar, né, essas possibilidades de interpretação. Mas a mim, particularmente, né, o que eu não tenho muitos anos que conheci a Lélia, conheci depois que eu voltei para o Brasil e mais recente, né, porque ela não está entre, na verdade, não há presença, quase não há, né, a presença de intelectuais negras e negros dentro do nosso processo de formação nas universidades. Inclusive, aqui no Ceará, a gente tem, né, a gente fica feliz, nós da Universidade Estadual do Ceará, lá no programa de pós-graduação em Sociologia, que tanto a gente, na disciplina de Sociologia Brasileira, a gente tem
inserido os pensadores e as pensadoras negros e negras, que são parte também da formação dessa sociologia brasileira, e nós temos também uma disciplina sobre os intelectuais e as intelectuais negras, né, e negros no processo de formação social do Brasil, que é uma forma da gente trazer, né, essas discussões. E há também outras iniciativas do NUAFRO, de outros grupos de pesquisa aqui no Ceará, que realmente estão trazendo essas epistemologias marginalizadas dentro da produção do conhecimento no campo das ciências sociais. E, particularmente, né, uma das categorias que eu mais gosto da Lélia Gonzalez é justamente essa discussão da América Latina, que eu acho que ela, né, trouxe essa categoria para definir mesmo alguns marcadores de interpretação do que nós somos no continente latino-americano, mas que ela não teve tempo de desenvolver devido à sua morte, né, prematura, ela não teve como desenvolver mais, e que ficaria, digamos, para nós, para pensarmos, para ampliarmos, para entendermos o que significa, e amanhã a gente vai trabalhar mais sobre ela. Mas também essa produção, né, da Lélia, e aqui eu trouxe 2 textos de muitas páginas, centenas de páginas, que há muito mais coisa para a gente conhecer e explorar, com esses olhos, né, curiosos, e também com as inquietações epistemológicas e ontológicas que nos cercam, mas como é que a gente vai também, dentro de uma perspectiva de construção de uma ciência para a emancipação, uma ciência também a partir como sendo uma formação política, como é que a gente vai demarcando também estratégias de luta, né, antirracista e anticapitalista, também antipatriarcal, que a gente vai pensar também, né, que é outro campo de luta também importante. Então, eu vou agora abrir aqui para a gente, né, conversar. E aí, deixo aqui aberto. Oi, Lia. Maravilhoso. Acho que a exposição contemplou tanta coisa que eu acho que não deixou margem para muitas questões, mas a gente tem algumas aqui. A Cleidiane perguntando sobre quais os autores e autoras que hoje, né, dialogam com o pensamento de Lélia, e a Gisélia perguntando sobre se, pensando nos aspectos históricos do racismo, né, a questão pré e pós-abolição da escravidão, se poderíamos falar sobre uma reatualização do racismo, né? Então, podemos dizer que a estrutura do racismo hoje é diferente da que existia no período colonial? Então, por enquanto, a gente tem essas questões. Quem tiver mais questões, pode ir colocando aqui, enquanto a Lia já passa para a Lia para ir desenvolvendo a partir dessas. Veja, sim, hoje a Lélia, ela é reivindicada, como eu disse, né, pelo movimento de mulheres negras. A Sueli Carneiro, digamos, é uma das pensadoras, assim, que, inclusive, houve uma live que realizaram em julho. Eu estou tratando aqui de lembrar qual é a página. Pensar afrocentricamente, eu acho, o nome da página, que tem no YouTube, fizeram uma live belíssima, com a Sueli Carneiro, eu estou tratando aqui de recordar aqui as outras companheiras que estavam, mas era justamente para debater, né, todo o legado da Lélia Gonzalez, e inclusive uma geração de mulheres que militaram com ela no movimento negro unificado. Então, hoje, assim, há todo um conjunto, né, de pensadoras e pensadores que eles conviveram com a Lélia. Então, eles não é uma questão de ler as suas obras, eles teceram reflexões com ela e estão hoje também, né, dedicados a dar continuidade, tanto no sentido realmente de trazer as obras, né, de dar a conhecer as obras, porque, como eu disse, né, você encontrar os textos de Lélia não é fácil,
mas também recuperar para as suas análises as categorias que ela tratou de desenvolver, né? Então, sim, existe, né? Existem bastante pensadoras e pensadores e eu estou pensando aqui na Sueli Carneiro, porque é realmente uma das que mais fala, né? E a Vilma também, que eu estou agora esquecendo o sobrenome dela, que foi a que escreveu sobre a categoria dororidade, né? Que também aí é outra pensadora, a Vilma Piedade, justamente, a Vilma Piedade, que é outra pensadora também, que sempre recupera o pensamento de Lélia. Sobre a questão das manifestações do racismo, bem, claro que no contexto da escravidão, a coisa era mais em carne viva, né? Porque você tinha objetivamente a existência da senzala. Então, a senzala, como um espaço mesmo de exercício da violência, você vai ver ali tudo que representava essa violência física, psíquica, a violência sexual, inclusive para quem não conheceu ainda, né, conhecer esse Museu do Negro Liberto ali em Redenção. É importante, principalmente ir à senzala, né, você faz a visita e você estar dentro de uma senzala é uma experiência que você realmente sente, né, sente o que era o horror de estar na condição, né, de escravizado, né, dentro de um país, e como isso era realmente violento. E, inclusive, há alguns relatos, né, quilombolas, há um quilombo ali em Ilhéus, na Bahia, que eles fizeram até um documentário, quilombo de Itacaré, se não me engano, que já são as netas e bisnetas de mulheres negras que ainda eram escravas e que mostravam realmente os horrores, né, que se vivia naquela época em termos de tortura física, de jogar os bebês no forno, então uns relatos muito fortes. Mas hoje, até que ponto está tão distante essa relação, né? A questão do estupro, ele ainda é uma realidade para muitas empregadas domésticas. Serem estupradas pelos filhos da patroa, serem estupradas pelos maridos da patroa, por outros homens, né, da casa. Essa questão, né, dos filhos, vocês veem aí esse caso em Recife, da criança, né, que caiu do 10º andar, não lembro mais, porque a senhora colocou a mãe da criança para ir passear com o cachorro e deixou ali, botou a criança dentro do elevador. Ou seja, o racismo ele ainda existe dessa forma e de tantas outras, né? Como é relatado por Lélia, como é relatado por inúmeros outros pensadores e pensadoras que vão mostrando como é que você vivencia, né, o racismo cotidianamente. Nessa questão mesmo da negação dos traços negroides, da gente ter, né, que alisar o cabelo, da gente não poder aceitar o nosso cabelo, tem que estar bem lisinho, assim, escovado, da gente usar os cremes para poder clarear a pele, dessa questão, como a própria Lélia diz, a gente não tem boca, a gente tem beiço, então essa forma como vão nomeando os corpos negros, ainda hoje, com as piadinhas, com os ditados, elas são formas realmente de continuar vivenciando esse racismo. E a própria forma como esse racismo ele se manifesta estruturalmente, porque veja, se a gente olha para a própria polícia, como é que a polícia entra nas favelas, como é que a polícia chega nesses bairros mais elitizados. São duas abordagens, né? Duas abordagens. Se a gente olha como a própria Angela Davis e a própria Lélia Gonzalez, e as duas, por certo, né, militaram juntas, estiveram juntas em algumas ocasiões, a análise do que é o presídio. O presídio é uma continuidade também dos castigos da Casa Grande, né, em relação à senzala. Então, a gente, por analogia, a gente vê que vai se reconfigurando, mas que vai se mantendo, né, essas estruturas, essa estrutura do racismo nas nossas sociedades, né, elas se perpetuam.
E não só nas sociedades que passaram concretamente pelo processo de colonização, como foi o caso das nossas sociedades na América, no sul global, mas também na Europa. A Europa também vai ter a sua forma, né, de demonstrar esse racismo, que talvez não seja igual à nossa, mas ela vai ter também, né, as suas expressões, e que também deveriam, né, ser analisadas, porque às vezes a gente continua reproduzindo aquele mito da Europa civilizada. Isso aí seria, digamos, a outra face, né, desse mito inventado. Assim como se diz que há um mito da democracia racial no Brasil, se constrói um mito de que a Europa já superou essas relações, e a gente sabe que não é bem assim. Os imigrantes, veja como é o trato com todos os imigrantes negros, latinos, asiáticos, como é que se dá essa relação no continente europeu, né? Então, acho que por aí. Oi, tem mais algumas questões aqui. A Osiane trouxe uma questão bem interessante, né? A Angela Davis, quando passou pelo Brasil, ela fez um chamado, né? Porque geralmente se lê Angela Davis e não se conhece Lélia, né? E há também a questão de se negar, né, a posição política dos autores em geral, né? Por exemplo, da própria Angela Davis, que ela é comunista, né? E aí a Osiane pergunta aqui, nesse sentido, né, que compreende o pioneirismo de Lélia, os estudos entre raça, classe e gênero, e se ela poderia ser considerada uma estudiosa marxista, porque em outra atividade a facilitadora afirma que ela rompeu com o marxismo, né? E Isso é uma boa pergunta. Independente disso, os delas são inegáveis, né? Exato. Olha, isso é interessante. Eu queria que essa pergunta chegasse como que ela chegou. Porque, veja, a gente está no curso sobre Marx e marxismo na América Latina. E se a gente observa a trajetória do marxismo latino-americano, ou do que nós chamamos, né, marxismo latino-americano, a gente vai ter pensadores e pensadoras que usaram diretamente a todo o método e toda a referência teórica, não só de Marx, mas também, né, de Lenin, de Engels, de Rosa Luxemburgo. Então, vai ter pensadores e pensadoras que eles vão realmente atribuir a si mesmo, né, a identidade política, teórico-política de serem marxistas. Então, você vai ter na América Latina toda uma série de pensadores e pensadoras que realmente vão seguir na esteira de Marx a Gramsci, tratando realmente de traduzir essas categorias, mas vão ter aqueles e aquelas que não necessariamente eles irão trazer o Marx de uma forma direta para os seus textos, mas que vão dialogar com os marxistas, em algum momento, inclusive, dialogando e compartilhando realmente os elementos de análise, e noutros, realmente, estabelecendo rupturas. Então, assim, vocês me perguntaram se a Lélia, ela era uma marxista. Eu não diria que ela era no sentido dela se definir como uma marxista. Ela estava realmente, ela se definia como sendo parte do movimento negro, como mulher negra, como uma mulher que realmente procurou também dar sua contribuição, não só do ponto de vista de uma teoria, mas sobretudo de uma praxis política, mas que ela procurou ler marxistas. Nesse texto, por exemplo, ela vai buscar psicanálise, mas ela traz a Safiotti e o Caio Prado Júnior, dois marxistas, e que ela vai até dizer que estabelece o diálogo, inclusive vai dizer, isso que eles estão dizendo é interessante, mas vai ter um momento que isso também eu acho que é normal e deve existir, e é parte da contradição, vai ter momentos de ruptura, porque nem tudo se deu conta, e como eu disse, o Marx se preocupou em desenvolver uma análise em torno das origens do capitalismo, e projetou
o que era o capitalismo. Toda a teoria do Marx, ele vai realmente analisar o capitalismo. E qual é o capitalismo que ele analisa? O capitalismo europeu, o capitalismo ali na fonte, né? Ali na Europa, que estava passando pelo processo da Revolução Industrial. Então, ele vai analisar o que é que significou aquele processo ali, naquela linha do tempo, né, de você sair de determinados modelos de sociedade, você entra no capitalismo, o que é que isso vai representar, não só em termos de construção de um padrão de desenvolvimento econômico, mas também do ponto de vista ideológico, de um salto também na sociabilidade humana a partir do capitalismo. E, claro, teve algumas incursões de pensar também o que poderia, né, esse processo da acumulação originária, como é que ele iria se caracterizar em países que viviam relações coloniais, como o caso da Índia. Mas o Marx não foi entrar em debates que já foram debates que nasceram aqui nas Américas. Então, porque nem tinha que entrar, eu acho que já era coisa demais para ele pensar, mas que se a gente pensa dialeticamente a nossa realidade e se a gente realmente traz a perspectiva da história e da memória como sendo dois elementos fundantes também da nossa formação histórica, claro que na América a gente vai ter outros pontos de partida para pensar também o que era a nossa formação. E por isso também esse desentendimento, porque às vezes o marxismo ele chega no Brasil de forma, e na América Latina, mas eu acho que aqui no Brasil é um marxismo mais ortodoxo, é um marxismo que realmente não consegue dialogar com os processos da América Latina, que não consegue entender. Você vai observar realmente a produção teórica do marxismo no Brasil, ela ainda está muito atravessada por uma racionalidade eurocentrada. Ela vai pensar a nossa sociedade a partir da Europa e não a partir de nós, né? Então, isso daí eu acho que foram os pontos de tensão desse período, Paralélia e outros, né, de dizer não dá, a gente está falando aqui de questão de racismo, e se não está lá no livro do Marx, não significa que não é importante, porque isso aqui funda a estrutura da nossa sociedade, a nossa sociedade ela é racista, a nossa sociedade ela foi escravocrata 380 anos, e não tem como a gente ignorar isso, que era o que ela dizia, né? Não tem como a gente ignorar a questão negra e racial. Então, grandes mentes brilhantes, e eu acho que outros marxistas, depois que morreram, é que foram reconhecidos, porque na época também que escreveram, e o Gramsci foi um deles, né? O Gramsci também pensou coisas que para a época foram, de certa forma, novidades, uma sorte de atrevimento intelectual, de trazer alguns elementos da cultura que também não estavam pensados para quem estava produzindo uma teoria marxiana naquela época. O próprio José Carlos Mariátegui foi expulso da Terceira Internacional quando falou que o potencial sujeito revolucionário na América Latina era o indígena, porque as nossas sociedades elas eram majoritariamente indígenas, ou no caso do Peru, 90% da população era indígena. Foi uma heresia. Então, assim, isso também é parte. Então, hoje, talvez a Lélia ela não se denominasse abertamente, mas ela teve essa perspicácia de pensar a dialética. A dialética é uma categoria do marxismo também, né? Então, ela também vai trazer isso, mas situando no processo socio-histórico, que foi o processo da sociedade brasileira, e tratando de dialogar com outras realidades, e por isso que ela também teve uma incursão internacional, mas uma incursão internacional interessante, porque ela foi para países... No caso dos Estados Unidos, estaria dentro do circuito, mas ela também quis conhecer países africanos, outros países, para entender também outros circuitos, que não são os clássicos circuitos, né, que às vezes as pessoas querem, né, conhecer. Então, acho que deixaria, sim, aberto a minha resposta, sem dizer que se ela é ou não é. O próprio Marx não se intitulava marxista, né?
porque, na verdade, ele era contra essa perspectiva doutrinária, né? Ele entendia que desenvolver um método de compreensão da realidade, e aí a particularidade latino-americana vai ter, né, essas novidades que muitas vezes não encaixam nessa ortodoxia engessada, né? A James, né, está perguntando aqui como seria, né, a partir dessas leituras aí, como é que a gente ajuda, como é que seria o processo para jogar luz aos racistas, né, a classe trabalhadora que reproduz, né, esse racismo dentro dessa formação social brasileira, né, e desse esse salto de classe para si, né, para se compreender, né, para compreender que não são brancos e fazem parte dessa classe explorada, né, e oprimida. Sim, eu acho que isso tem sido a busca, né, não só de Lélia, a busca de nós todos, né, como é que a gente consegue dar um salto também nesse processo de construção da consciência. No caso de Lélia, eu acho que em algumas entrevistas dela e também alguns textos, ela sempre colocava, inclusive, que às vezes tinha que enfrentar o processo dentro do próprio movimento negro, né, em relação às mulheres, por exemplo, de realmente dizer para os companheiros que eles estavam exercendo uma dominação patriarcal também sobre as mulheres, né, suas companheiras de luta. Também elas tiveram a necessidade de construir a luta delas dentro do movimento. Mas ela justamente acreditava que o tema ele não deveria ser abordado só entre aqueles que sofrem a dominação. Que, de fato, né, a gente teria que construir estratégias para realmente ser um tema nacional. Ela pensava realmente que o tema ele teria que ser abordado nacionalmente que fosse uma abordagem não só dos movimentos concretos que estavam estabelecendo essa luta antirracista, como o caso do movimento negro, mas que atravessasse também a estrutura dos partidos de esquerda, e isso foi uma das razões, por exemplo, da ruptura dela com o PT, porque vai ter, inclusive, um texto dela que é o racismo por omissão, quando ela justamente diz que o PT ele vai apresentar os 10 grandes temas, né, que devem ser discutidos pelo partido em termos de propor um programa mesmo partidário, né, um programa para começar mesmo esse processo de luta pela democracia, e o PT vai nascer também nesse período como sendo um partido que visa também essa disputa do campo popular por construir uma democracia no Brasil. Estávamos em plena ditadura militar, e ela diz, né, que em nenhum lugar o partido fala da questão de como é que está a questão negra, da juventude negra, da mulher negra, das populações negras. E ela disse, não tem como você pensar uma proposta de partido, um partido que se propõe ser, né, aquele partido com o qual nós vamos entrar nessa disputa hegemônica contra, né, um sistema ditatorial, e o partido, dentro dos 10 temas que ele considera que são as grandes pautas de luta no Brasil, não entra a questão racial, a questão negra. Então, assim, ela, de fato, quando pensou essa estratégia, ela realmente acreditava que isso era parte de um processo de formação política, e por isso que os espaços de estudo e formação, eles se mantinham, as reuniões, de forma clandestina, e ela como professora, né, mais ainda para pensar essa importância da educação e de uma formação política, pensar também nesse espaço de produção intelectual que não fosse exclusivo dos negros. Inclusive ela tem também, deixa eu ver se eu localizo aqui, tem um trecho bem interessante que ela fala, até que é um lugar de privilégio dessa articulação, o fato de você estar na universidade. Tem um trecho aqui que eu não estou localizando agora, mas ela justamente fala, né, que o você estar dentro da universidade, ele pode também ser um espaço importante dentro desse processo também de construção dessa consciência em torno, né, do que é o racismo. E por isso que ela vai chamar, inclusive, a batalha discursiva, né? Por isso que a linguagem para ela também vai ser muito importante, porque é justamente dentro do campo dessa discussão discursiva, né, o campo discursivo, que você vai também disputando a linguagem.
E isso também foi um elemento em comum com o Gramsci, isso foi um elemento em comum com o próprio Paulo Freire, com o Franz Fanon, pessoas, né, que estiveram pensando também como é que se dava essa relação de dominação do ponto de vista ideológico e simbólico, como é que você introjeta, que era a grande pergunta de Leila, como é que a gente introjeta, como é que a gente aceita que chamem a gente de lixo da sociedade e a gente aceita que é. Por que a gente aceita, né, todo esse lugar que nos é colocado estruturalmente no Brasil e a gente aceita que assim é. Então, ela acha que realmente a educação ela era um processo também de destravar essa forma de introjeção, de assimilação, e por isso que ela vai também reivindicar o recurso da fala. Hoje, por exemplo, a Bell Hooks, que tem sido uma teórica feminista que tem sido, né, muito citada e lida e estudada, quando ela fala também desse erguer a voz e o ato de fala também como sendo uma forma, né, de você restaurar a moral do negro, né, na sociedade, e ela também vai se inspirar no Paulo Freire. A Lélia justamente já estava falando disso, o instrumento que nós temos é a fala. Então, a gente vai também fazer essa disputa discursiva como sendo uma das estratégias. E não vai ser só a gente, temos que insistir que esse tema ele entre na pauta nacional, seja na estrutura, dentro dos partidos, nessa disputa nos partidos, ou nos outros espaços formativos da nossa formação política e da formação educativa. James faz mais uma questão aqui, né? Acredito que seja só a questão do período, né, que você se referiu, da posição do partido, né, do PT na época de Lélia, e James está levantando a questão que já é mais recente, né, que o PT fez programas sociais em seus governos. Será que faltou a defesa mais aberta dessa causa negra? Né, já que mudou a cara da universidade com esses programas? Não há dúvida. Eu acho que quando a gente pensa nesse processo histórico, eu sempre gosto de recordar, são 380 anos, e você não muda 380 anos em 12, né, que foi o tempo que o PT esteve no poder. Se a gente vai olhar mesmo a questão da democracia, veja, né, ela já estava questionando o mito da democracia racial, mas ela estava questionando o mito da democracia racial em um momento que nem democracia a gente vivia. Assim, a democracia ela já é um tema difícil no Brasil, porque se a gente for analisar mesmo quando foi que nós tivemos governos democráticos, se a gente for colocar a somatória dos anos, dá bem pouquinho ano. A vez mesmo que a gente conseguiu eleger, né, de uma forma mais dentro do que o campo popular queria, realmente foram com as eleições presidenciais que o PT ganhou. Aí sim foi um processo que realmente ganhou pelo voto popular e pela vontade popular. E rapidamente, né, toda a base social que permitiu a vitória do PT, ela vai se posicionar realmente para exigir questões mínimas para começar, né, como a questão de instituir a política de cotas, como a questão de instituir uma lei que garanta os direitos trabalhistas para as empregadas domésticas, mas claro que isso prescinde você também promover um processo mesmo de transformação dessa estrutura, e uma transformação dessa estrutura, ela tem que se dar ou por uma revolução, ou se realmente, se você opta pela reforma, uma reforma mesmo radical, né, das estruturas. E isso não foi feito, né? Não foi feito e rapidamente a gente entrou num contexto de golpe. Então, foi recente e quando você consegue foi mínimo. E agora, né, com vários direitos que estão ameaçados, inclusive de ter um retrocesso, né? As conquistas que foram recentes, a gente está correndo o risco de perdê-las. Então, assim, é muito recente. Agora, o que eu acho, assim, que é o mais preocupante, por isso que Lélia
vai se preocupar muito com essa questão da psicanálise, e eu acho que talvez dentro do marxismo há um certo menosprezo por essa dimensão também da nossa formação psíquica, intersubjetiva, porque é que a sociedade brasileira era introjetou. Porque, veja, a meu modo de ver, isso aqui, a leitura que eu faço do golpe, a tensão que se estabeleceu com um partido como o PT, ela vai ter muita coisa para ser analisada nisso do que a Lélia fala, do que você mostra e o que é que você deixa de mostrar. Nas análises, o que a gente lê do que foi produzido aí por muitos pesquisadores, pesquisadoras, é que o desgaste era pela questão mesmo da corrupção, o desgaste era o próprio desgaste das alianças, do pacto em si que foi feito, mas eu acho que, dentro do campo discursivo, o ódio que se estabeleceu em torno ao PT e o ódio também associar o PT ao comunismo, isso já seria outra discussão, né, que é uma confusão ideológica, ele se dá muito mais pelos direitos que foram dados às populações negras, em primeiro lugar, mas também às mulheres, também a comunidade LGBTQ, as comunidades indígenas. Então, está muito mais forte os elementos vinculados à questão colonial, do fato colonial do Brasil e que é atravessado por esses 380 anos, do que por uma questão democrática, que seria, por exemplo, você derrocar um governo porque você acha que ele é corrupto. A corrupção ela está dentro do plano da ordem democrática, de uma democracia liberal. Você elege e, se você é corrupto, você sai. Agora, esse discurso de ódio, que tem uma forte carga racial, ele não está dentro do âmbito da discussão do pensamento liberal e da democracia liberal. Ele é da ordem de sociedades coloniais, sociedades que ainda mantêm uma forte estrutura colonial. E, às vezes, isso é deixado de lado. A gente conhece muitos, né, marxistas que acham que você falar do que está 300 anos atrás já é coisa do passado, você tem que analisar o que está acontecendo agora, mas a história, ela está interconectada, e por isso que o marxismo latino-americano, aquele que tem realmente olhado para o que nós somos, como ontologias e epistemologias, eles têm entendido muito mais que essa questão do tempo, essa memória e essa história pensada desde a América Latina, ela não é uma coisa qualquer, porque a gente tem aí uns processos de 5 séculos que a gente viveu aqui, que eles continuam aí presentes. Está aí o exemplo da Bolívia, que inclusive, né, a gente está aqui ansiosos para sabermos se de fato se consolida um processo democrático. Está aí a Bolívia para ser um exemplo explícito dessa manifestação do racismo, que no caso lá o racismo contra as populações indígenas. Isso também é outro elemento dessa Méfrica ladina, essa Méfrica que é indígena e é negra, então ambos vão sofrer racismo. O racismo ele não vai ser sofrido só pelas populações negras. Aqui no Brasil isso vai se dar muito forte, porque a gente tem esse peso histórico do que foi 380 anos de escravidão, a gente tem uma população negra também grande no Brasil, mas se você vai a países onde a maioria é indígena, a Bolívia, a Guatemala, por exemplo, você vê aí o peso do racismo contra as populações indígenas, e como nesse relato histórico você vai ter situações muito similares também dessa vivência da opressão dentro de uma estrutura colonial. Então, acho que isso também a gente precisa considerar. Muito bom, Lia. Acho que por hoje a gente conseguiu, você, né, conseguiu apresentar e contemplar muita coisa, esclarecer bastante, trazer bastantes elementos aqui do pensamento da Lélia para a gente pensar a sociedade brasileira e a América Latina como um todo. Né? Eu quero agradecer em nome de toda a turma e do G. Gramsci, mais uma vez, a sua participação e colaboração brilhante.
e aguardar aqui o nosso próximo encontro, né, para a gente continuar com a discussão e o debate. Sim, amanhã a gente vai continuar, né, com o texto, e aí quem não leu ainda, dê uma lidinha, né, que aí amanhã a gente continua, e como diz, é um ponto de partida também para a gente pensar e refletir, e buscar também ler Amélia Gonzalez. Eu que agradeço também estar essa noite aqui com vocês. Muito obrigada.